Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Que gostoso a gente estar aqui mais essa semana para bater um papo sobre os ensinamentos da filosofia espírita. A gente continua essa semana estudando o livro Pão Nosso, que foi trazido pelo Emmanuel, né, que foi o grande mentor do Chico, e o Chico psicografou as mensagens em diversos livros. E a gente está estudando o Pão Nosso agora, vamos falar hoje sobre o capítulo 32. E como sempre, né, o Emmanuel traz um versículo do Evangelho para que a gente faça a reflexão. E o versículo dessa semana está em Mateus, no capítulo 24, versículo 28. E a passagem diz: Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O título do capítulo, inclusive, é Cadáveres, né? Um título forte. E qual que é a mensagem que o Emmanuel está trazendo para a gente essa semana, né? Basicamente, ele está nos dizendo que somos muito poderosos. Eu, você, todos nós, somos muito, muito poderosos. E qual que é o nosso grande poder? Nós criamos a nossa própria realidade a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Hoje em dia, né, a gente ouve falar bastante sobre a lei da atração, principalmente depois do livro e do filme O Segredo. E que bom que isso está se difundindo, né? Quanto mais conhecimento existir, melhor para a evolução de todos nós. Mas o conceito da lei da atração, ele já existe na humanidade. O primeiro registro, ou a primeira vez que se citou isso foi Buda, quer dizer, no século V a.C. E o Buda já falava: tudo o que somos é resultado do que pensamos. Olha que poderoso, né? Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Depois, por muito tempo, não teve muito registro histórico sobre isso. O primeiro registro escrito que a gente tem está no século XIX, com Phineas Kimby. E logo depois, a filosofia espírita começou a estudar bastante sobre como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos agem sobre o fluido universal, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Na Gênese, só para citar um pequeno exemplo, passagem no capítulo 14, no item também 14, que fala: o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Ou seja, aquilo que a gente usa as nossas mãos aqui no mundo físico para criar, construir, esculpir e também destruir e poder fazer qualquer coisa, é o que o pensamento e a vontade fazem no mundo espiritual e também com impactos no mundo material. E tem muitos estudos sérios que acontecem também sobre como funciona a vibração e a atração e o pensamento. Tem uma pesquisa super interessante do Dr. Masaru Emoto. Quem tiver curiosidade, vale a pena pesquisar, joga na internet Masaru Emoto. E tem vários estudos super legais dele de como os nossos pensamentos e as nossas intenções impactam o mundo material e o mundo físico. Então, o fato é que os nossos pensamentos, eles formam um envelope energético em torno de nós mesmos, causando sensações na gente agradáveis ou desagradáveis, dependendo do teor daquilo que a gente está pensando. E mesmo que esse nosso pensamento seja direcionado para outras pessoas, o primeiro que recebe o pensamento é aquele que está emitindo e vai agir primeiro sobre ele. Então, um dos nossos grandes poderes, né, é, como eu falei, criar a nossa realidade. Eu citei esses autores, essas coisas todas, só para dizer que isso é um fato, não é uma questão de acreditar ou não. Acho que faz sentido quem se interessar pesquisar o tema e ver que tem muito material sério sobre isso. Nós temos esse poder. E aí,
Como diria quem assistiu o Homem-Aranha, né? Para citar outro filósofo, o tio do Homem-Aranha, que ele fala: com grande poder vem grande responsabilidade. E é verdade. Então, se nós criamos a nossa realidade, nós somos responsáveis pela nossa realidade. E às vezes isso pode soar um pouco difícil, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, vivenciando experiências ruins, e aí fala: poxa, e a culpa disso ainda é minha? Caramba, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, então eu vou colocar a culpa nos obsessores que estão aqui me perturbando. Não é bem assim que funciona, mas existe sim, de fato, uma interferência, né? Então, tudo que a gente pensa e vibra, a gente cria, e isso é uma relação que funciona para os dois lados. Então, a gente é, como em algumas preleções a gente já conversou, a gente é como se fosse um rádio. Se a gente sintonizar o rádio numa estação, numa vibração de amor, a gente vai emitir amor e receber amor. Ao mesmo tempo, se a gente sintonizar numa estação de vibrações mais baixas, a gente vai emitir essas vibrações e também a gente vai receber essas mesmas vibrações. Então, o que o Emmanuel está nos chamando a atenção aqui, nesse capítulo essa semana, é que se a gente está atraindo situações ruins, atraindo interferências de obsessores e etc., que estão nos prejudicando, a gente precisa prestar atenção o que a gente está fazendo com nossos pensamentos, o que a gente está fazendo com os nossos sentimentos e o que a gente está fazendo com as nossas atitudes para que a gente está atraindo essas situações para nós mesmos, né? Então, lembrando do versículo do Mateus, que está embasando, né, o nosso capítulo dessa semana: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, se a gente não estiver cuidando para que a gente não esteja carregando um cadáver, um corpo em decomposição que vai atrair toda essa vibração negativa, temos que nos livrar deles. Então, o Emmanuel ele conclui a passagem desse capítulo com um parágrafo super interessante que eu vou ler para vocês. Ele diz: luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Palavras super profundas, né? Que nos dizem ao mesmo tempo que somos poderosos, mas também somos responsáveis para o que nós vamos fazer com esse poder todo que nós temos. Essa é a mensagem para a nossa semana. Gostaria de, para a gente encerrar, te convidar só para fechar os olhos por um instante e fazer uma vibração nesse momento de muito amor. Lembrando que se a gente vibra amor, a gente recebe amor. Se a gente vibra alegria, a gente recebe alegria. Então vamos vibrar muito amor, muita alegria, muita paz, muita união por toda a humanidade, para que a gente consiga caminhar juntos em direção à nossa evolução espiritual. E também pedindo uma licença para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas atitudes, para que a gente não dessintonize da vibração do bem. Que assim seja. Uma boa semana para você. Fique com Deus.